Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o quarto domingo da Quaresma, o domingo letária. Alegria, alegria porque estamos nos aproximando da Páscoa do Senhor. E assim as leituras nos traz algumas temáticas, temas como reconciliação, misericórdia e também sinais da Páscoa, como nós ouvimos na primeira leitura do livro de Josué. O povo hebreu, já na terra prometida, celebra a Páscoa. Depois de tantas dificuldades no deserto, o povo chega à terra prometida e celebra a Páscoa. É interessante que Josué faz questão de circuncidar aqueles que não eram circuncidados, renovando assim a aliança com Deus feita no passado com Abraão, e assim renovando a aliança com Deus, celebram a Páscoa e marca uma nova história da caminhada do povo hebreu. Então aqui nós vemos sinais de reconciliação entre o povo e Deus, sinais de misericórdia, sinais de alegria ao celebrar a Páscoa. No Evangelho nós ouvimos a passagem da parábola que nós conhecemos como o filho pródigo. Alguns teólogos dizem que, na verdade, deveríamos chamar esta passagem, intitular, da passagem do Pai Misericordioso. Mas não interessa aqui o tema. O que importa realmente é o conteúdo desta parábola belíssima, que retrata a misericórdia de Deus, que Deus é um Pai misericordioso, é um Pai que está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos beijar, e assim nos dá uma nova chance. Ele sempre está pronto para nos devolver a dignidade, como nós vimos no Evangelho. Jesus conta esta parábola porque os fariseus e mestres da lei estavam criticando Jesus porque ele comia com os pecadores, porque ele acolhia os pecadores. Jesus inovou, Jesus acolheu aqueles que estavam à margem da sociedade. O interessante é que nós só encontramos esta passagem no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, inclusive, nos apresenta várias passagens que retratam a misericórdia de Deus. E assim, Deus que ama todos os povos, Ele é misericordioso. Jesus veio justamente para acolher as ovelhas perdidas, para acolher aqueles que se encontravam à margem da sociedade, aqueles que não tinham vez, não tinham voz na sociedade. Eram as viúvas, os órfãos, os cobradores de impostos, as prostitutas, os pagãos, aqueles que não tinham espaço nenhum. Jesus veio acolher, e assim essa forma de ser incomodou os fariseus, os mestres da lei, que tinham uma visão totalmente diferente e não agia dessa forma. Pelo contrário, excluía toda esta gente, todo esse povo era excluído, e Jesus acolheu. Então, ao criticar Jesus, Jesus responde contando esta parábola, que nós já conhecemos tão bem. O que está aqui em destaque é a postura dessas três personagens: o pai misericordioso e os dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo resolve pedir a herança do pai. É interessante esse fato porque ele não tinha o direito de fazer isso, porque seu pai ainda estava vivo e só se pode pedir a herança depois que o pai está morto. Com isso, o que acontece? O pai resolve realmente dividir seus bens.
por ser um pai misericordioso, por ser um pai amoroso, ele dá toda a liberdade ao seu filho, livre-arbítrio. E assim Deus nos trata, Deus nos dá toda a liberdade do livre-arbítrio, para que possamos fazer as nossas escolhas. E assim o jovem foge, vai para um lugar bem longe com todos os seus bens, e numa vida desenfreada ele gasta tudo, de forma inconsequente, de forma leviana, de forma egoísta, de forma narcisista. Ele acaba caindo na penúria, e ele, por não ter onde se alimentar, onde trabalhar, acaba sendo acolhido para trabalhar num lugar onde foi cuidar dos porcos. Olha, isso para o judeu é a maior humilhação, porque o judeu considera os porcos um animal impuro. Inclusive, os porcos são animais que são cuidados, que servem de alimento para os pagãos, aqueles que são os povos vizinhos. Então este homem foi humilhado. Ao cuidar dos porcos, ele sentiu tanta fome que deu vontade de comer os alimentos dos porcos, e nem isso lhe davam. Então ele sofreu muito, passou por muitos momentos de sofrimento, de penúria, de humilhação, e resolve regressar ao seu pai. E pensa: eu pequei contra Deus e contra ti, meu pai. Não mereço mais nem ser chamado de filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E resolve voltar ao seu pai. Ao voltar, ainda de longe, o pai o avistou, feliz, correu e abraçou. Isso mostra o amor, isso mostra a misericórdia, a compaixão. O pai nem deu ouvido às suas palavras. Ele diz novamente: pai, pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado mais teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E o pai não deu ouvido, pelo contrário, devolveu toda a sua dignidade, acolheu, perdoou e devolveu a sua dignidade, colocando sandália nos seus pés, dando-lhe roupas novas, anel, e ainda preparando um banquete. Tudo isso são sinais de dignidade, sinais de acolhimento. Então este jovem, esse filho mais novo, representa cada um de nós, que muitas vezes agimos dessa forma, de forma ingrata. Somos ingratos com os nossos pais, somos ingratos com o próprio Deus. Mas o importante é nos arrepender e voltar. O que importa é nos converter, e Deus está sempre pronto para nos acolher. Por outro lado, o filho mais velho ficou indignado, ficou com inveja e não gostou da postura do pai. O filho agiu a partir do seu conceito de justiça e ficou indignado, apesar de que o filho mais novo não gastou nada que pertencia ao seu irmão. Ele gastou a herança que lhe pertencia, mas ele não compreendeu, ele não teve misericórdia. A postura do Filho de Deus, a postura de nós cristãos, é nos alegrar com a conversão, com a volta, com o retorno do pecador, do outro. Somos chamados a viver a misericórdia. Em momento nenhum, o filho mais velho teve misericórdia de seu irmão. Pelo contrário, ele nem o considerou mais irmão, mas um estranho qualquer. Isso mostra também o egoísmo. Além disso, nos dá a entender que o filho mais velho, ele não se considerava filho, porque ele se considerava um empregado. A postura dele é como se fosse um empregado do seu pai e não filho. Uma postura totalmente equivocada.
E nós muitas vezes também temos essa postura. Tratamos Deus como se Ele fosse o nosso patrão, como se Ele fosse de fato alguém que vai fazer a nossa vontade. Quando não faz a nossa vontade, nós ficamos indignados. São posturas imaturas. Nós devemos termos posturas diferentes, posturas semelhantes a deste Pai misericordioso. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho nos convida a analisar a nossa vida, a nossa postura, e diante das ações dessas três personagens somos chamados a viver a postura do Pai misericordioso, sermos misericordiosos como Deus é misericordioso, e não termos postura de inveja, de acusação, mas acolher o outro e nos alegrar com a mudança, com o retorno do outro. Diante da postura do pai e dos dois filhos, nós muitas vezes acabamos oscilando. Há momentos que nós temos postura semelhante ao do filho mais novo, de forma egoísta, mas somos chamados a nos arrepender, somos chamados a nos converter, nos arrepender dos nossos pecados e retornar ao Pai. Muitas vezes também temos postura semelhante ao filho mais velho, quando ficamos com inveja do nosso irmão, quando nós não aceitamos determinada postura e temos uma forma de julgar, temos uma forma de conceber a justiça equivocada, matemática. E nós devemos viver realmente a postura deste Pai misericordioso, que perdoou seu filho, que não levou em conta suas ações anteriores, mas se alegrou com o retorno, com o regresso do seu filho, e abraçou, beijou, acolheu, preparou uma festa, lhe devolveu, na verdade, lhe devolveu toda a dignidade. E assim o filho recomeçou uma nova vida. Somos chamados a viver a postura desse Pai misericordioso no nosso dia a dia. A segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nos convida a vivermos a consciência de que fomos reconciliados em Cristo por meio da sua morte e ressurreição. Nos diz São Paulo que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para nos salvar, para nos libertar. Então fomos redimidos por meio de Cristo. Somos chamados a seguir seus passos, somos chamados a viver a nossa missão, a nossa vocação. Portanto, caríssimos irmãos, sejamos misericordiosos, busquemos viver o amor, perdoando, acolhendo, sejamos de fato verdadeiros seguidores de Cristo, que vive o amor, que vive a misericórdia, que busca viver a reconciliação e que luta contra todas as forças ocultas do mal. Que a palavra de Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos conduza na caminhada e, alimentados do pão eucarístico, caminhemos com vigor rumo ao novo céu, rumo à nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.